tive que gerar um site. Bom dia, estamos aqui em mais um webinar junto com a Tática. Eu sempre começo agradecendo o convite. É sempre um prazer falar sobre finanças e esse espaço que a Tática abre é maravilhoso. É um momento de um pouquinho de instrução, de a gente debater assuntos pertinentes a finanças. O tema de hoje é precificação estratégica. Lucro real é um negócio sustentável para amanhã. Então, eu hoje queria falar um pouquinho sobre precificação, mas de uma forma bem didática, como a gente tem feito nos últimos encontros, e para que vocês absorvam um pouquinho do que é precificar, como é a precificação correta, e entendam, como isso pode impactar dentro da sua profissão ou do seu negócio. E aí eu começo, deixa eu dar uma passada aqui. Sempre me apresentando, né? Meu nome é Maíra Faraco, sou fundadora da MF Finanças. A gente tem aí mais de 15 anos transformando empresas e negócios, pequenas e médias, e impactando a vida de alguns profissionais. Nós fazemos o tratamento do BPO financeiro, né? A terceirização financeira, consultoria financeira, auditoria e temos também o raio-x financeiro. Então, a gente já teve aí mais de 80 clientes impactados ao longo desses 4 anos. Uma pergunta que eu sempre começo, né, o webinar, querendo que vocês reflitam um pouco sobre a importância do tema, né? Você cobra, você cobra o que o concorrente cobra ou o que realmente você vale, né? Essa é uma pergunta que ela vai guiar o nosso encontro de hoje e ela foi feita como forma de vocês entenderem um pouco como é que a gente vai precificar e você começar a valorizar de fato a sua hora de trabalho, a sua profissão e também o seu negócio, certo? O que é as pessoas falam muito de preço, o que é cobrar um preço justo, o que é ter um preço justo, e eu digo que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas o preço justo de verdade, ele não é o menor, ele não é o do seu concorrente, ele é o que de fato sustenta o seu negócio. Ele vai cobrir os seus custos, ele vai remunerar o seu tempo. Você vai ser reconhecido pelo seu conhecimento, o que você investiu para estar ali e ainda permite que você cresça com sustentabilidade. Cobrar pouco, ele não é. As pessoas confundem cobrar pouco com humildade. Mas às vezes é só uma falta de clareza sobre o que você entrega. Então eu não estou muito certo, eu não estou muito convencido de quem eu sou. E aí eu acabo cobrando menos para tentar me inserir em um mercado ou tentar, de alguma forma, penetrar algum mercado. O preço ele vai ter a ver sempre com seu esforço, com sua capacidade intelectual, com suas horas de dedicação àquilo, os anos de estudo, né? Principalmente na área da saúde, né? Vocês passam muitos anos estudando, então isso tem que ser bem remunerado, né? Quando você cobra pouco, você acaba descontando tudo isso. O preço ele não é só um número, ele é o tanto que você acredita naquela entrega. Então, tem pessoas que olham, poxa, essa pessoa cobra R$ 1.000 numa consulta, certo? Mas ela teve toda aquela hora de dedicação, ela teve todo um estudo, ela tem toda uma dedicação, tem toda uma entrega lá dentro que a gente não vê e não tem essa percepção de que aquele preço vale isso, né? Quem cobra pouco acaba trabalhando mais para ganhar mais, né? A gente trabalha muito para ganhar pouco. E quem cobra certo trabalha com um propósito, né? Você acaba trabalhando. Às vezes as pessoas acham que cobrar pouco eu vou trazer. Não, eu vou vender muito se eu baixar o meu preço. Mas na verdade você está baixando o seu ganho, né? Então tem que ser tudo muito calculado e muito bem pensado. Tem uma grande diferença, né, entre eu faturar 100 mil por mês, quanto eu faturo e quanto eu lucro, né? Todo o dinheiro, o faturamento vai ser sempre aquele dinheiro que entra. Às vezes parece muito, eu vejo muitas pessoas recebendo plaquinha de faturamento, né? Ah, faturou 1 milhão no ano, faturou 100 mil no mês, faturou 50 mil no mês, mas isso não quer dizer que é um resultado, né? O resultado a gente vai ver lá no lucro. Então a gente tem um faturamento, que é tudo que a gente vende,
E aí, se eu tenho, por exemplo, um faturamento de 6 mil e 95 mil saindo de custos, a minha empresa não é lucrativa. Ela fatura bem, mas ela não é lucrativa. Quando a gente tem um lucro aí, um resultado que sobra 30 mil, 40 mil no mês, é o resultado que fica. É tudo que foi pago. Então, é um número que vai definir, o lucro vai definir se você respira, se você cresce, se você fica apertado. Então, quanto maior atento à precificação, mais você consegue majorar lucro. Não é só faturamento, né? É o quanto ele está deixando na mesa. Pode ser muito mais se a gente, o lucro pode ser muito maior se você precificar corretamente. Então, eu digo muito que a precificação não é sobre faturar mais, é sobre lucrar melhor. Então, às vezes, um reajuste de 100 reais, 200 reais de uma precificação, a gente consegue ajustar aí essa linha do lucro. E aí, quais são as variáveis que vão impactar no preço de um produto ou de um serviço, né? A gente tem um custo direto, né, que vai ser tudo aquilo que é produzido, é utilizado na produção daquele serviço. Por exemplo, eu faço uma harmonização facial, então todo aquele insumo que eu uso, seringa, luva, touca, tudo isso vai ser o custo direto. Então, ele é consumido diretamente na entrega do serviço. Se você não incluir no preço, você vai pagar do seu bolso. Então, tem muita gente que considera apenas, eu faço um preenchimento, só considero o meu preenchimento, não considera tudo aquilo que é utilizado, né? Uma seringa, um algodão, uma luva, um álcool, enfim, não considera tudo naquela precificação. Temos também os custos indiretos, que eles estão lá, independente de faturamento ou não. Eu vou faturar ou não, aquele custo vai estar lá. Vai ser um aluguel, uma luz, uma internet, uma equipe de apoio. Então, com ou sem atendimento, vão ser pagos pelos serviços que você presta. O terceiro é o imposto, né? Você paga imposto sobre tudo que você fatura. Não é opcional. Se você é um MEI, se você é um simples, se você é um lucro presumido, lucro real, cada regime vai ter sua forma de cobrar, mas isso tem que entrar no cálculo. Então, o imposto vai sempre entrar. As pessoas acabam deixando essa parte da cobrança do imposto como se fosse algo que não coubesse no preço, né? O tempo dedicado, quanto tempo você leva, né? Preparo, execução, pós-atendimento. Então, se eu faço um preenchimento, o paciente vai num dia e vai voltar para um retoque. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de precificar, né? O tempo, hoje, a gente sempre diz que o tempo é o recurso mais escasso. E ele tem que ter um preço, né? Hoje a gente só tem 24 horas no dia, então é um recurso escasso e limitado. Então, isso tem que ser levado em consideração, o tempo que eu dedico àquilo. A complexidade do trabalho. Se é um serviço simples e rotineiro, é uma coisa. Se é uma coisa que é especializado, estratégico, de alto risco, então quanto maior a complexidade, maior vai ser o preço. Porque é algo que a gente faz tem que ter maior capacitação para fazer aquilo, né? E a contingência e risco. A gente tem que levar em consideração se eu precisar fazer um retrabalho, se eu tiver uma inadimplência daquele pagamento, se eu tiver um cancelamento, se eu tiver que devolver o dinheiro ao paciente. Então, isso são previsíveis, mesmo que sendo imprevisíveis, né? E precisa estar aí embutido no preço de alguma forma, que aí o cálculo será feito individual, né, para cada serviço. E aí, hoje, como é que as pessoas geralmente cobram, né? Quando vão precificar, o que é que elas levam em consideração e o porquê de estar errado, né? O erro número um que as pessoas mais fazem é basear no mercado. Então, eu olho o meu concorrente, eu digo que ele é meu principal concorrente, e aí eu cobro exatamente o que ele cobra. Porque onde está o erro nisso, né? Você não sabe qual é o custo do seu concorrente, não sabe se ele está lucrando naquilo que ele está cobrando. Você pode estar recebendo uma informação que não seja condizente com a realidade, às vezes a condição dentro de consultório muda. Então, você acaba entrando numa corrida de preço, né? Fica aquela briga de mercado por preço. Então, nunca o preço baseado no mercado é o melhor preço. Então, o erro mais comum e que as pessoas precisam parar de fazer isso, até porque cada um vai ter sua particularidade. Então, procuram a Maíra porque a Maíra tem um tipo de trabalho que eu gosto. Então, aquilo já é uma diferenciação. Então, a gente tem que levar em consideração o mercado, obviamente, porque o produto em todo canto é 1.500. Eu vou botar 2.500, não faz sentido. Mas aquilo não deve ser a base da precificação, entendeu? O erro número dois é a porcentagem no custo do material. Então, eu pego o meu material e eu multiplico por duas vezes. E achar que aquilo vai
de fato ser o preço que eu tenho que cobrar. Eu ignoro o imposto, eu ignoro o tempo que eu dediquei, eu ignoro as taxas de cartão, o custo do material. Então, não é uma base sólida, né? A gente considera, as pessoas fazem isso porque é mais fácil, mas não é algo sólido e algo que de fato traz resultado, né? E o terceiro erro é desconsiderar alguns custos. Eu não coloco o aluguel porque todo mundo paga no meu preço. Ah, mas todo mundo tem uma estrutura de secretária, de atendimento. Mas os custos, eles não vão desaparecer. Então, isso tem que ser rateado no serviço de alguma forma. E tem que ser levado em consideração para eu calcular aí meu resultado final, né? O lucro final daquilo. Então, se você comete um desses erros, é hora de precificar corretamente. Os dois conceitos que eu digo que mudam o jogo, né? Eu falo muito sobre, com os meus clientes sobre margem de contribuição. O que é margem de contribuição, né? E a margem de contribuição, como o nome já diz, ela vai contribuir para pagar os seus custos fixos. Eu acho que é a forma mais fácil de eu explicar. Então, é tudo que você fatura menos o custo direto. O custo direto é aquilo que eu te falei, é o material. Então, se eu cobro 400 de material eu tenho 100, a minha margem de contribuição é 300. Os 300, eles vão contribuir para pagar os custos indiretos, que são impostos, taxas, o custo fixo. Então, isso aqui, depois disso é que entra o lucro. Se a margem de contribuição ela é pequena, a margem final pode ser zero. Então, se eu tenho uma margem aí de contribuição que só sobra 10%, como é que eu vou pagar aí meus custos fixos, me remunerar com 10%? Não dá. Então, se a margem, eu digo sempre que se a margem de contribuição é pequena, e tem um cálculo para cada segmento, né? Então, a margem vai variar, é, ela pode ser zero. E a margem final é tudo que fica depois de tudo pago. Então, esse é o lucro de verdade, né? A gente tem a margem de contribuição, menos os custos indiretos, menos impostos, taxas, menos essa contingência que a gente chama, e aí a gente tem a margem final. Então, vamos dizer que de R$ 400 eu tenho 100 de material, sobra aí uma margem de contribuição de 300. Eu deduzo meus custos indiretos, meus impostos, minha contingência, e a minha margem final é 150. Então, eu tenho em mente que 150 de tudo que eu vendo está sobrando. Então é aí que eu vou calcular minha remuneração, é aí que eu vou entender o que é que eu deixo para o meu negócio, é aí que eu vou entender se aquele lucro final é de fato o que meu negócio precisa. Então, quando você entende esses dois conceitos, você consegue precificar melhor. E aí eu sempre digo que às vezes você não trabalha, você não está apertado porque está trabalhando pouco, está apertado porque você cobra pouco. Às vezes você cobra um valor, o paciente vem, quer negociar o preço, e aí você acaba cedendo, parcelando mais, diminuindo, dando desconto. Então, às vezes você está apertado e não sabe o que é. E às vezes é só o fato de você estar cobrando pouco, né? Não ter segurança. Eu costumo dizer que quando você faz uma precificação, né? Quando você entende os números da precificação, você tem mais certeza do quanto você tem que cobrar e você fica mais firme na cobrança, né? Você acaba não concedendo tantos descontos, porque você tem a certeza, de fato, o que é que você pode cobrar e o que é que você não pode cobrar. E aí, qual o impacto real? Eu trouxe um exemplo só para vocês entenderem. Eu tenho um consultório que ele tem 50 atendimentos mês, e aí a minha precificação de um procedimento é R$ 1.000. E aí minha margem está sobrando aí 25%, e eu tenho um lucro mensal de 15 mil, certo? Eu não tenho respiro financeiro porque eu quero tirar 20 mil por mês, eu não consigo investir mais no meu consultório, eu não consigo investir em um marketing, eu estou sempre lá no limite, eu estou sempre lá vendendo muito. E aí, quando eu olho o meu preço de fato, analiso, insiro tudo que tem que ser, eu começo a cobrar 1.200. Poxa, eu só aumentei R$ 200 num procedimento. Eu subo meu lucro para 24 mil mês. Então, olha a diferença, né? Mais 9 mil mês, 108 mil por ano, pela mesma quantidade de trabalho, no mesmo consultório, com os mesmos clientes, só o preço que mudou. Então, eu tenho aí um aumento significativo da minha lucratividade sem necessariamente atender mais. E aí que está o X da questão, né? Muitas pessoas acabam querendo vender sempre mais, sem entender que, às vezes, ajustando o preço, isso pode acontecer de maneira mais consistente, com tranquilidade e sem aquele burnout aí que a gente tem.
Então, eu trouxe aí os conceitos de margem, eu trouxe o que é precificar, quais os erros comuns na precificação, mas hoje eu também queria ensinar vocês a o que fazer, por onde começar, né? E isso não é um roteirozinho, e eu acho que se você começar a seguir, você vai ter um entendimento aí do seu negócio para precificar corretamente, né? O primeiro passo é mapear todos os custos. Então, eu vou abrir uma planilha aí e listar tudo que eu gasto por mês, de aluguel, de luz, de internet, do que eu tenho de salário, de software, de insumo, tudo. Soma e divide pela média de atendimentos mensais. Então, se meu custo é R$ 5.000, eu divido aí pelos 50 atendimentos que eu tenho no mês, eu vou ter aí o custo base de 100 por atendimento. Esse número também pode ser calculado por hora. Então, eu posso pegar o custo fixo, dividir pelas horas trabalhadas, e aí tem um valor X por minuto. E aí, se eu passo 60 minutos naquele procedimento, eu vou multiplicar por 60 minutos e vai ser o custo base por atendimento. Eu vou separar os custos diretos dos indiretos. Então, eu vou entender quais são os custos indiretos, né? Eu já expliquei que são tudo aquilo que está atrelado à prestação de serviço, né? Então, independente do atendimento, eu vou ter esse consumível de material, de insumo, e aí eu separo isso e vejo em cada procedimento o que é que eu tenho de custo indireto e direto. Então, eu vou calcular o indireto, mapeei meus custos, calculei o indireto e vou calcular o direto, que é esse, que é o material, o insumo. E aí eu vou incluir impostos e contingências e também taxas de cartão. Então, geralmente a gente vê uma diferença de preço no Pix e preço a prazo por conta dessa taxa. Às vezes as pessoas preferem colocar o preço maior por conta da taxa e dar um desconto para quem for pagar no Pix. Isso também pode ser feito, né? Descubra sua alíquota de imposto, veja quanto é que tem de taxa de cartão nas vezes que você parcela dentro do seu consultório e calcule sobre o preço que você cobra. Então, se eu cobro R$ 1.000, eu vou calcular 9% de imposto lá, 2% de taxa, e eu tenho aí uma contingênciazinha de 2, 3%. E aí eu insiro. Sempre é sobre o preço que eu estou cobrando. Então, se eu vou cobrar mais, consequentemente, aquele imposto, aquela contingência, aquela taxa vai incidir sobre o valor cobrado a mais. E reserve entre 5% e 10% para contingência, retrabalho e inadimplência. Então, esse valor de 5% a 10% é um indicador, mas se você tem um percentual de erro menor, então você pode reduzir isso também. Defina a sua margem de lucro, né? De cada R$ 100 que eu cobro, quanto eu quero que fique, né? A gente diz mais ou menos que de serviço simples de 40% a 50%, especializado de 60% a 70% e de alto risco 70%. Mas não existe certo. Existe o certo que é para você, o certo também que no mercado que você está inserido. Eu depois vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre posicionamento, enfim. Calcule o preço mínimo, esse é o chão, abaixo dele você perde dinheiro. Você pode cobrar mais ou nunca menos, né? Então, eu tenho lá o preço mínimo, que é igual ao custo total, mais um, menos a margem desejada, e aí eu tenho a fórmula aí de qual o mínimo que eu posso cobrar naquele procedimento. Então, abaixo disso eu tenho prejuízo, mas eu não indico você cobrar os R$ 200, porque é como se fosse o ponto de equilíbrio, né? O zero a zero. Então, mas é bom você ter ciência desse número para você entender, poxa, eu quero vender para um parente meu, eu quero vender para um amigo meu e eu quero dar um desconto. Então, isso tem que ser considerado. Ah, eu quero vender a preço de custo, então vamos deixar nesse preço mínimo. Teste e implemente. Responda sempre três perguntas. O preço, ele é competitivo para o mercado, então o valor que eu estou cobrando está dentro do mercado, o mercado de fato absorve aquele meu preço, o meu cliente ele aceita, eu consigo vender. Se esses três sims você implementa. Se tiver algum não, você vai reduzir um pouquinho margem, reduzir custo também, que às vezes a gente quer ganhar com estrutura gigantesca que a gente poderia ter reduzido ou reposicione o seu serviço. Às vezes, um reposicionamento de serviço também é um ponto que você consegue aumentar preço, né? Consegue cobrar o preço que você considera justo. Recentemente, eu tive um caso de uma cliente onde a gente fez um ajuste de tabela e não foi um ajuste simples.
Foi um ajuste, o preço dela estava muito defasado para o mercado. E quando a gente analisou os custos dela, enfim, a hora de trabalho dela, é uma prestadora de serviço, a gente viu que o serviço dela estava defasado de fato, né, o preço. E aí ela ficou, poxa, eu vou cobrar mais, mas os meus clientes, eles estão acostumados com esse preço, não vão mais vir. E aí, essa semana eu recebi uma mensagem dela dizendo: Maíra, eu já vendi 3 pacotes nesse valor novo. Isso nunca aconteceu. Às vezes, o aumento de preço ele também valoriza o nosso trabalho, né? As pessoas veem como algo exclusivo, algo melhor. Então, ela ficou super feliz e eu também, porque ela aumentou a margem dela, vendeu mais, então é o combo perfeito, né? Aumentar a margem e vender mais daquele produto. E eu fiquei muito feliz. E eu também tenho um cliente que a gente já vem em acompanhamento financeiro há muito tempo e ele reajustava o preço dele a cada 2 anos. E aí, quando vinha um reajuste, ele reajustava um valor mínimo, assim. E aí a gente verificou que aquilo não era sustentável a longo prazo, né? Esse aumento de biênio, além de não absorver os custos, o aumento de custos dentro da estrutura dele anual, corrói a margem dele muito. Então, o que é que a gente fez? Estabeleceu um anual e os novos entrantes da empresa dele já estavam com uma precificação diferente, né? Então, a gente está tentando fazer com que aqueles que já estavam recorrentes eles aumentem a margem com o reajuste anual, mas também os novos entrantes, eles já recebem um preço totalmente diferente de quem já está. Então, essa também é uma estratégia, né? E isso, ele aumenta faturamento sem necessariamente aumentar o número de clientes da base dele. Principalmente para serviços que são recorrentes, isso funciona muito bem. Então, é importante observar se a gente testou, né, primeiro, se o preço era competitivo, a gente testou se o cliente aceitava, porque tem isso também. Quando você trabalha com o público A, B, eles têm uma aceitação de preço melhor, porque eles sabem o valor daquilo. Quando você pega um público C, D, ele já tem uma resistência maior a preço. Então, é importante verificar também o seu tipo de público para entender aí, de fato, como montar essa estratégia de precificação. O que as pessoas fazem, né? Eu digo que eu tenho, antes de fazer a precificação, eu faço um diagnósticozinho para entender alguns pontos financeiros para a gente trabalhar isso através da precificação, né? É, as queixas mais comuns que eu recebo e que eu diagnóstico, né? Faço o diagnóstico, estou apertado, vou trabalhar mais horas. E aí eu acabo trabalhando mais horas, fico mais cansado e o cenário não muda. Eu só estou me desgastando mais e o trabalhar mais, ele não é sustentável ao longo do tempo, né? A gente existe, eu digo que na vida a gente vai diminuindo a nossa capacidade de trabalhar, isso é normal e natural, por conta da idade e por conta das mudanças de vida. Você começa com 20 anos, enfim, 21 anos, começa a trabalhar, tem todo um esforço, tem uma vida onde você pode se dedicar 100% ao trabalho, não tem família, não tem filhos, então a partir do momento que você faz 30, você começa a construir uma família, começa a ter filhos, e aquele tempo vai sendo reduzido. Então, esse trabalhar mais não é sustentável, né? Então, as pessoas acham que estou apertado, vou trabalhar mais horas. E muitas vezes é só um ajuste de preço, né? Ajustar R$ 100, R$ 200 de preço e eu já consigo compensar aí esse aperto financeiro. Vou contratar menos para cortar custo. Então, eu perco a qualidade do meu serviço, os clientes acabam saindo e a situação se degrada, porque eu decidi cortar custos para manter aquele preço que eu considero justo, né? E aí, às vezes, um reajuste de 15% no preço pode gerar mais resultado do que dobrar o número do cliente, né? Eu acabo às vezes não precisando cortar o custo, aumentando o meu preço e ganhando um pouco mais. Eu preciso vender muito mais, né? Muito volume com preço errado é mais prejuízo. Então, o problema às vezes parece financeiro, mas na verdade é um problema de precificação. Então, um diagnóstico tem que ser feito, né, naquela realidade. Antes de você se perguntar por que eu estou apertado porque eu não faturo bem, olha lá a tua precificação, olha lá os teus custos diretos, olha como você compra os seus insumos, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de precificar. E aí é uma das partes que as pessoas menos olham, né?
E tudo começa com uma base. Eu digo que se você não tiver uma organização financeira para precificar, você não vai precificar corretamente. Então, você precisa conhecer os seus custos, não é mais ou menos, é o número exato. Então, quanto é que é de aluguel? Quanto é que eu pago de taxas? Quanto é que eu pago de imposto? Tudo que é direto, se eu tenho inadimplência, se eu tenho retrabalho, se eu dou desconto na hora da venda, é, é a base de tudo, né? É o número que vai levar à precificação. Então, eu tenho que entender exatamente esse número. E aí vem também a questão da organização, né? A conta bancária separada, o registro de tudo que entra, que sai. Às vezes eu acho que eu, com material de despesa eu gasto R$ 200, mas quando a gente vai olhar lá tá 500, R$ 600. Então, esse número exato vem também desse registro de tudo que entra e que sai. E revisar mensalmente. A gente não vai atualizar preço mensalmente, mas a gente precisa de uma base anual para tomar uma decisão de reajuste anual, por exemplo. Então, a gente olha aquela base anual de registro de entrada e saída, de entender aí se eu tive retrabalho, se eu tive inadimplência, para precificar corretamente. Rastrear a receita, o que entra, de onde vem, por qual meio, se é cartão, se é no Pix, se é no boleto. Não é o banco que vai confirmar, é você que tem que controlar. Então, eu vou registrar todas as minhas entradas, conciliar com o extrato bancário, vou identificar as fontes de receita. Essa semana eu estava calculando para uma cliente um prazo médio de pagamento. Então, a gente estava com descompasso. Então, a gente entendeu que ela recebe 50% das vendas no cartão, 25% no Pix e 25% em dinheiro. Então, a gente tem um prazo médio aí de recebimento, né? Então, essa análise também é importante para você identificar a negociação com o fornecedor, tudo. E calcular a margem real. Todo mês, compara com o que você planejou. Se divergiu muito, é porque o ajuste na precificação tem que ser feito. Então, eu pego as minhas receitas, retiro todos os meus custos e vejo aí quanto é que sobrou para entender se aquela margem real está batendo com a margem do meu preço. Sem organização, a precificação ela vai virar um chute, né? Então, se eu não sei os meus custos, se eu não sei qual é o preço que eu cobro, qual o custo que está incidindo naquele meu produto, qualquer preço vai definir aí. A organização financeira ele não vai entrar como uma burocracia, né? É a base para você precificar. Então, sempre eu digo para os clientes, antes vamos organizar o financeiro e depois a gente trabalha na precificação. Porque a gente precisa ter segurança de que aquele dado que a gente tá usando na precificação é de fato o correto. Não pode. E aí eu digo sempre, quando eu falo de precificação, que além dos custos, né, que a gente pode calcular, existem os fatores intangíveis que eles ajudam a justificar o preço e compõem o preço também, de uma forma intangível, né, mas que também deve ser considerado. Sempre a especialização e a formação, ela deve ser levada em consideração na hora de precificar. Quem tem mais domínio técnico, ele vai entregar menos risco e mais resultado. Então, ele tem que ser cobrado por isso. Então, eu tenho uma especialização, uma formação especialista naquilo, então eu consigo, consequentemente, cobrar mais do que uma pessoa que não tem formação daquilo. O posicionamento de mercado, como você é percebido no mercado, a autoridade, a reputação, sua presença no digital, que hoje é um dos requisitos para a cobrança de preço, né? A presença no digital, a autoridade, não é só aquela especialização em formação. Hoje a gente tem que ter também esse posicionamento no marketing para poder justificar um preço. Quem está bem posicionado, ele vai atrair o cliente certo e aquele cliente que paga aquele serviço. E aquele cliente que não precisa pedir desconto porque ele entende o seu valor, ele sabe o seu posicionamento. Então, tem pessoas que ficam, poxa, aquela pessoa tem tanto sucesso, porque ela se posiciona de uma forma diferente. Ela cobra R$ 1.000 numa consulta porque ela tem um posicionamento, uma autoridade que ela conseguiu construir ao longo do tempo. A qualidade da entrega, o processo, o cuidado. Então, eu chego numa clínica, eu tenho todo um processo por trás daquilo, eu tenho um chazinho, eu tenho um recebimento personalizado para mim, uma comunicação durante o serviço. Essa experiência ela também vai contar nessa precificação. Ao fim, tem um valor, né? E deve ser precificada. E a escassez e exclusividade. Quanto mais limitado é o acesso àquele serviço, mais caro ele vai ser. Então, toda a agenda limitada, o atendimento personalizado, o serviço exclusivo, tudo isso que é difícil de encontrar, também o preço vai refletir isso naturalmente.
Esses fatores não vão aparecer numa planilha quando você calcular, mas estão no preço de todo profissional que é referência no mercado. Então, é por isso que tem pessoas que cobram R$ 1.500 numa consulta e tem pessoas que cobram 300, porque existem esses fatores intangíveis que também compõem aí a precificação. Chega de você precificar no escuro. Aqui a gente viu aí um passo a passo de como você começar a precificar, uma premissa para você precificar, né? Que você precisa ter organização financeira. E existe uma forma saudável de você precificar sem precisar trabalhar mais. Então, a gente já mostrou que isso é um pilar. Aí, antes de você pensar em faturar mais, em crescer a sua empresa, pense em precificar corretamente. Não adianta crescer sem qualidade, sem lucratividade. As pessoas têm às vezes o apego de dizer eu faturo 100 mil no mês, certo? Mas é o resultado, a gente tem que ver o resultado daquilo. Então não adianta eu faturar 100 mil por mês e ter um resultado de 5 mil. Então é importante que a gente entenda que as empresas foram feitas para lucrar. Você foi, como profissional, foi feito para lucrar. Então a gente tem que olhar essa linha final e parar de olhar essa linha apenas do faturamento. Ela é importante, sim, mas o que sobra no final é que de fato é importante. A AMF ela tem esse propósito de organizar financeiramente para que as pessoas entendam é, que finanças é algo primordial, tanto para profissional quanto para empresas. E a gente parte do diagnóstico à execução com o método, com o resultado real. Então, é por isso que um dos nossos pontos também são os ajustes na precificação. Então, a gente tem negócios que começam com a gente com a gestão financeira e a gente acaba ajustando a precificação porque é algo natural para melhorar a lucratividade dessa empresa. Novamente, a gente encerra por aqui, mas eu queria muito agradecer o convite. Eu adoro falar de finanças. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem aprofundar o assunto, entender melhor, estou à disposição. E eu quero muito que todas as empresas prosperem e lucrem através de uma clareza financeira. Então, esse é o meu objetivo principal e eu contem comigo para isso. Vocês podem falar comigo no WhatsApp, no Instagram, que aí a gente conversa e aprofunda ainda mais esse assunto. Muito obrigada.